O calor sufocante da sala de reuniões no 23º andar do edifício corporativo em São Paulo contrastava com a frieza que emanava da cabeceira da mesa. Patrícia Mendonça, diretora executiva da Mendonça em Associados, tamborilava as unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho contra a superfície de mogno, enquanto 15 executivos aguardavam em silêncio tenso. O ar-condicionado havia pifado novamente, e o suor começava a marcar as camisas sociais dos homens presentes. A porta se abriu discretamente, e um homem de macacão azul entrou carregando uma caixa de ferramentas. Cabelos grisalhos, rosto marcado pelo sol, mãos calejadas. Roberto Silva tinha 45 anos e trabalhava na manutenção do edifício. Seus passos eram silenciosos, enquanto se dirigia ao painel do ar-condicionado na parede lateral. Patrícia ergueu os olhos da planilha que analisava e seu rosto se contorceu em uma expressão de desdém. Que conveniente, ela disse em voz alta, interrompendo a apresentação do diretor financeiro. Justo quando estamos discutindo os resultados do trimestre, somos interrompidos por... isso. Roberto não respondeu, apenas abriu a caixa e começou a verificar os componentes do aparelho. Conhecia bem aquele tipo de situação. 6 meses trabalhando naquele prédio lhe haviam ensinado que a invisibilidade era a melhor estratégia quando se cruzava o caminho de certas pessoas. Estou falando com você, Patrícia elevou a voz. Não ouviu que estamos em uma reunião importante? Roberto se virou lentamente, a chave de fenda ainda na mão. Desculpe, senhora. Recebi ordem para consertar o ar-condicionado com urgência. Foi solicitação desta sala. Solicitação. Patrícia pronunciou a palavra com escárnio. Você sabe quanto cada minuto destas pessoas vale? Ela gesticulou para os executivos ao redor da mesa. Enquanto você enrola com suas ferramentinhas, estamos perdendo dinheiro. Mas é claro, como você ia entender algo assim? Um dos diretores, Marcelo Fontana, limpou a garganta desconfortavelmente. Patrícia, talvez possamos deixar o homem trabalhar e continuar a... Não, Marcelo. Patrícia se levantou, seus saltos altos ecoando no piso de mármore, enquanto caminhava em direção a Roberto. Isso é exatamente o problema desta empresa. Falta de padrões, falta de excelência. Ela parou a poucos centímetros dele, seus olhos escuros brilhando com algo próximo ao prazer. Olhe para ele, macacão sujo, cheirando a graxa, e nós aqui tentando fechar negócios de milhões. Roberto manteve a expressão neutra, mas seus olhos castanhos observavam cada detalhe daquela mulher. A postura rígida, o queixo erguido, a forma, como ela saboreava cada palavra de humilhação. Ele havia visto aquele padrão muitas vezes nas últimas semanas. Patrícia Mendonça tinha construído um pequeno império de medo naquele andar. Senhora, se me permite, vou apenas consertar o aparelho e sair. Roberto disse calmamente. Se me permite, Patrícia repetiu em tom zombeteiro, provocando risos nervosos de alguns executivos. Que educado, que cavalheirismo! Ela se virou para os outros. Vejam só, temos um príncipe encantado entre nós. A gerente de recursos humanos, Helena Carvalho, mexeu-se desconfortável em sua cadeira. Aquilo estava indo longe demais, mesmo para os padrões de Patrícia. Mas ela sabia que intervir significaria tornar-se o próximo alvo. Patrícia caminhou até a janela panorâmica, que dava vista para o heliporto da empresa. O helicóptero corporativo, um moderno modelo importado, repousava majestoso sob o sol da tarde paulistana. Sabe o que é aquilo ali? Ela perguntou a Roberto, apontando para a aeronave. Um helicóptero, senhora. Não é apenas um helicóptero, é um símbolo de poder, de sucesso, de pessoas que chegaram ao topo. Patrícia se virou com um sorriso cruel nos lábios. Pessoas que não consertam ar-condicionado. O silêncio na sala era quase palpável. Alguns executivos olhavam para suas pastas, outros para as telas de seus laptops, qualquer coisa para evitar testemunhar aquela humilhação. Sabe pilotar, seu... Patrícia fez uma pausa teatral. Qual é seu nome mesmo? Roberto Silva. Seu Roberto Silva.
Ela soltou uma gargalhada cristalina. Sabe pilotar aquela máquina ali, seu Roberto? Roberto fechou a caixa de ferramentas lentamente. Sei, sim. A resposta pegou Patrícia de surpresa por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Claro que sabe. E eu sei fazer brain surgery nas horas vagas. Mais risos nervosos ecoaram pela sala. Não estou brincando, senhora, Roberto disse, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza que não estava lá antes. Patrícia cruzou os braços, divertida com o que considerava uma tentativa patética de recuperar a dignidade. Está bem, vou fazer uma proposta. Ela olhou ao redor da mesa, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Você pilota aquele helicóptero, apenas uma decolagem e um pouso, e eu caso com você. Aqui, na frente de todos. A sala explodiu em sussurros chocados. Helena fechou os olhos, sentindo uma dor de cabeça se formar. Aquilo havia cruzado todos os limites do profissionalismo. Está falando sério? Roberto perguntou. Absolutamente, Patrícia respondeu com um sorriso vitorioso. Mas nós, dois, sabemos que você não tem a menor ideia de como ligar aquela coisa, muito menos fazê-la voar. Então, essa é apenas minha forma de deixar claro o lugar de cada um aqui. Roberto permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nos dela. Então, para espanto de todos, ele assentiu lentamente. Aceito. O quê? Patrícia piscou, confusa. Aceito seu desafio, Roberto repetiu. Mas com uma condição. Que condição? Ela praticamente cuspiu as palavras. Que a senhora honre sua palavra. Na frente de todos os presentes aqui. Se eu pilotar aquele helicóptero, a senhora cumpre a promessa. Patrícia soltou uma gargalhada genuína agora, se virando para os outros executivos. Estão ouvindo isso? Ele realmente acha que... Ela parou, avaliando a situação. Não havia risco nenhum. O homem era um simples funcionário da manutenção. Provavelmente nunca tinha chegado perto de um helicóptero na vida. Sabe de uma coisa? Aceito. E mais, vou tornar isso interessante. Ela pegou seu celular e começou a digitar rapidamente. Vou mandar mensagem para todos os departamentos. TI, marketing, comercial. Quero que todos venham ao heliporto testemunhar isso. Seus dedos voavam sobre a tela. Se você vai me proporcionar entretenimento, que seja na frente de uma plateia adequada. Roberto apenas observou enquanto ela enviava as mensagens, um pequeno sorriso quase imperceptível tocando o canto de seus lábios. Como a senhora desejar. Oh, eu desejo, Patrícia confirmou, seus olhos brilhando com antecipação. Encontro você no heliporto em 15 minutos, tempo suficiente para você desistir ou para eu reunir uma audiência digna da sua humilhação. Estarei lá, Roberto disse simplesmente. Pegou sua caixa de ferramentas e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. Assim que ele saiu, Helena se levantou. Patrícia, isso é loucura. Você não pode... Posso. E vou. Patrícia a cortou. Esse homem precisa aprender uma lição sobre conhecer seu lugar. E todos nesta empresa vão testemunhar isso. Marcelo tentou novamente. Mas e se por alguma razão ele realmente souber... Souber o quê? Patrícia o interrompeu com impaciência. Pilotar um helicóptero? Um funcionário da manutenção que mal deve ter terminado o ensino médio? Por favor. Ela pegou sua bolsa de grife. Vamos, não quero perder o show. Os executivos se levantaram lentamente, trocando olhares preocupados. Nenhum deles sabia exatamente o que ia acontecer, mas todos sentiam que algo estava prestes a mudar naquele edifício. A tensão no ar era quase elétrica enquanto seguiam Patrícia para o elevador. O heliporto no topo do edifício estava começando a lotar. A mensagem de Patrícia havia se espalhado como fogo em mato seco pelos corredores corporativos. Funcionários de todos os departamentos abandonaram suas mesas, curiosos para testemunhar o que prometia ser um espetáculo memorável. Alguns traziam celulares prontos para gravar. Outros comentavam em pequenos grupos sobre a ousadia do funcionário da manutenção. Patrícia estava no centro do heliporto,
claramente deleitando-se com a atenção. Havia retocado a maquiagem e ajeitado o blazer vermelho que usava sobre um vestido preto justo. Parecia uma apresentadora de reality show prestes a anunciar a eliminação de um participante. "Onde está nosso piloto estrela?" Ela perguntou em voz alta, provocando risos da multidão crescente. Cerca de 80 pessoas já se aglomeravam ao redor do heliporto, mantendo distância segura do helicóptero. Será que ele desistiu? Será que finalmente entendeu a diferença entre consertar um ar-condicionado e pilotar uma aeronave de 2 milhões de reais? Helena estava ali, mas afastada do grupo principal, ao lado de Marcelo e outros 2 diretores. Seu estômago estava embrulhado. Aquilo era errado em tantos níveis que ela nem sabia por onde começar. Puxou o celular e começou a digitar um e-mail para o departamento jurídico, mas hesitou. O que exatamente ela diria? Que a diretora executiva estava apostando um casamento com um funcionário? Soava absurdo demais até para a Mendonça em Associados. "Ali!" alguém gritou, apontando para a porta de acesso ao heliporto. Roberto emergia, mas não era mais o mesmo homem de macacão sujo. Ele havia se trocado. Usava agora calças jeans limpas, uma camisa social azul clara, com as mangas arregaçadas e sapatos casuais. Seu rosto estava lavado, o cabelo penteado para trás. Ele caminhava com passos firmes e seguros, a caixa de ferramentas substituída por uma pequena mochila preta. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns pareciam surpresos pela transformação, outros comentavam entre si que ele pelo menos tinha dignidade para se apresentar decentemente. Patrícia observou a aproximação dele com um misto de irritação e diversão. "Olha só, nosso faz-tudo se arrumou, que fofo." Ela bateu palmas lentas e sarcásticas. "Mas me diga, seu Roberto, roupa bonita faz helicóptero voar?" Roberto parou a poucos metros dela. "Não, senhora, mas conhecimento e habilidade fazem." "Que resposta inspiradora," Patrícia retrucou. "Sabe o que é? Já que você se deu ao trabalho de vir até aqui, de trocar de roupa como se fosse a um casamento." Ela fez uma pausa dramática. "Vou tornar isso ainda mais interessante." Helena sentiu seu sangue gelar. "Não, ela não vai." "Se você realmente conseguir pilotar aquele helicóptero," Patrícia anunciou em voz alta para toda a audiência, "além de me casar com você, vou te dar um bônus de 50 mil reais, em dinheiro." A multidão reagiu com exclamações de surpresa. 50 mil reais era quase um ano de salário para muitos dos funcionários presentes. "Mas," Patrícia ergueu um dedo perfeitamente manicurado, "se você falhar, e por falhar eu digo nem sequer conseguir, ligar o motor dessa máquina, você pede demissão. Aqui, agora, na frente de todos." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Helena deu um passo à frente, pronta para intervir, mas Marcelo a segurou pelo braço. "Não," ele sussurrou. "Ela vai te destruir se você interferir agora." "Isso é absurdo," Helena sibilou de volta. "É abuso de poder, é muitas coisas," Marcelo concordou. "Mas se você se meter agora, vai ser demitida até o fim do dia." Roberto permaneceu imóvel, processando os novos termos. Seus olhos percorreram a multidão, vendo rostos de pessoas que ele havia observado pelos últimos 6 meses. A recepcionista que sempre sorria, mas que ele vira chorar no banheiro depois de ser repreendida publicamente. O analista de TI que desenvolvia úlcera por causa do estresse. A estagiária de marketing que tremia cada vez que tinha que apresentar algo para a diretoria. "Aceito," ele disse finalmente. Patrícia piscou, claramente não esperando que ele topasse termos tão desfavoráveis. Por um momento, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto, mas foi rapidamente substituída por arrogância renovada. "Ótimo. Então vamos começar esse circo." Ela se virou para o chefe de segurança. "Fernando, você tem as chaves do helicóptero?" Fernando, um homem robusto de 50 anos, acenou que sim e caminhou até eles. "Senhora Patrícia, com todo respeito, o helicóptero é propriedade da empresa. Não sei se posso autorizar." "Eu sou a diretora executiva desta empresa," Patrícia o cortou. "Se eu digo que pode, pode. Ou você também quer testar minha paciência hoje?" Fernando olhou para Roberto, depois para Patrícia, e finalmente entregou o molho de chaves.
Como quiser, senhora. Patrícia jogou as chaves para Roberto, que as pegou no ar com facilidade. Lá está, seu bilhete para o desemprego. Ela se virou para a multidão. Quero que todos prestem atenção no que vai acontecer agora. Quero que gravem, que tirem fotos, que postem nas redes sociais se quiserem, porque isso aqui é uma lição sobre realidade, sobre conhecer suas limitações, sobre não tentar ser algo que você não é. Roberto simplesmente assentiu e começou a caminhar em direção ao helicóptero. A multidão se afastou, abrindo caminho. Alguns já tinham os celulares erguidos, gravando cada segundo. 30 segundos, Patrícia gritou às suas costas. Dou 30 segundos até você desistir. Roberto alcançou a aeronave, um modelo Bell 407, impecavelmente mantido. Ele circulou o helicóptero lentamente, verificando as pás do rotor, os patins de pouso, a fuselagem. Seus movimentos eram metódicos, profissionais. Olha só, alguém na multidão comentou. Ele pelo menos sabe fingir que entende. É só teatro, outro respondeu. Deve ter visto em algum filme. Helena observava tudo com as mãos pressionadas contra o peito. Havia algo na maneira como Roberto se movia ao redor da aeronave que não parecia amadorismo. Parecia experiência. Roberto abriu a porta do piloto e subiu. Através do vidro, todos podiam vê-lo ajustando o assento, colocando o cinto de segurança, pegando o fone de ouvido. Ele começou uma série de verificações, seus dedos movendo-se sobre os controles com familiaridade desconcertante. O que ele está fazendo? Patrícia perguntou a Fernando, irritação crescendo em sua voz. Checklist pré-voo, Fernando respondeu, sua voz neutra, mas seus olhos arregalados. Ele está fazendo o checklist correto. Impossível, Patrícia bufou. Ele deve ter decorado de algum vídeo do YouTube. Mas sua voz perdeu um pouco da confiança anterior. Algo estava errado. O homem dentro do helicóptero não se movia como alguém fingindo. Movia-se como alguém que havia feito aquilo 1000 vezes antes. Helena discretamente se afastou da multidão e ligou para seu assistente. Miguel, preciso que você cheque algo urgente. Funcionário chamado Roberto Silva Manutenção. Quero ver o arquivo completo dele, agora. Agora, Helena? Miguel perguntou confuso. Agora, ela repetiu com urgência. Dentro do helicóptero, Roberto terminou as verificações visuais e colocou as mãos nos controles. Por um momento, ele fechou os olhos e respirou fundo. 6 meses. 6 meses observando, documentando, testemunhando. 6 meses vendo boas pessoas serem quebradas por um sistema tóxico. 6 meses esperando o momento certo. Esse era o momento. Ele virou a chave de ignição. O motor começou a ganhar vida, um zunido crescente que rapidamente se transformou em um rugido poderoso. As pás do rotor começaram a girar, devagar no início, depois cada vez mais rápido, criando um vendaval que fez a multidão recuar ainda mais. Patrícia ficou paralisada, seu sorriso congelado no rosto. Ele ligou. Marcelo e outros executivos trocaram olhares alarmados. Fernando pegou seu rádio. Central, aqui é heliporto. Temos uma situação. Preciso confirmar as autorizações de voo do helicóptero corporativo. É urgente. A resposta veio chiada pelo rádio. Confirmando, Fernando. Pode especificar a natureza da urgência? Temos alguém prestes a tentar decolar, Fernando respondeu, seus olhos fixos no helicóptero. Preciso saber se ele tem autorização. Roberto aumentou a potência. O helicóptero começou a vibrar. As pás agora um borrão circular sobre suas cabeças. Dentro da cabine, ele verificou os instrumentos uma última vez. Tudo verde. Tudo perfeito. Como deveria ser. O barulho ensurdecedor das pás cortando o ar tomou conta de todo o heliporto. Helena pressionou o celular contra o ouvido, tentando ouvir Miguel do outro lado da linha. O quê? Não estou entendendo? Disse que tem uma anomalia no cadastro dele. Miguel gritou de volta. O arquivo mostra permissões de acesso estranhas, nível de autorização que eu nunca vi antes. Que tipo de autorização? Aprovação da presidência. Acesso total. Helena, esse cara não é um simples funcionário da manutenção.
Helena desligou e correu até onde Marcelo estava. Precisamos parar isso, agora! Mas era tarde demais. O helicóptero começou a se erguer do chão, lentamente, suavemente, como uma folha sendo levantada por uma brisa gentil. 5 centímetros, 10, 20. Roberto mantinha a aeronave perfeitamente nivelada, os controles respondendo a cada toque sutil de seus dedos. A multidão explodiu em exclamações de choque. Celulares capturavam o momento de todos os ângulos possíveis. Alguns funcionários aplaudiam, outros simplesmente observavam boquiabertos. Patrícia estava branca como papel, sua bolsa cara caindo do ombro sem que ela percebesse. Não, ela sussurrou. Não é possível. O helicóptero subiu mais 1 metro, agora pairando de forma estável a cerca de 3 metros do chão. Através do vidro, todos podiam ver Roberto concentrado nos instrumentos, seus movimentos precisos e confiantes. Não havia hesitação, não havia nervosismo. Apenas a tranquilidade de alguém fazendo algo que conhecia intimamente. Fernando apertou o botão do rádio novamente. Central, a confirmação. Ele tem autorização ou não? A resposta demorou alguns segundos angustiantes. Fernando, confirmado. Autorização máxima, nível presidência. Repito, autorização máxima. O piloto tem permissão total para operar qualquer aeronave da empresa. Fernando deixou o rádio cair da mão, atônito. Meu Deus, ele murmurou. Helena chegou ao lado dele. O que foi? O que disseram? Ele tem autorização, Fernando respondeu, ainda processando a informação. Autorização máxima. Nível presidência. Isso não faz sentido, Marcelo disse, tendo se juntado a eles. Nível presidência? Mas o presidente da empresa está viajando há meses, desde que... Ele parou no meio da frase, seus olhos se arregalando. Não, não pode ser. No ar, Roberto começou a executar manobras. Primeiro, uma rotação lenta de 360 graus, o helicóptero girando em seu próprio eixo com precisão milimétrica. A multidão observava, hipnotizada. Depois ele elevou a aeronave mais 5 metros, manteve-se estável por alguns segundos e então desceu suavemente 3 metros. Cada movimento era controlado, profissional, perfeito. Ele não está só pilotando, um dos analistas de TI murmurou. Ele está fazendo um show. É treinamento militar, outro comentou. Ou ele foi piloto comercial. Ninguém voa assim sem centenas de horas de experiência. Patrícia finalmente recuperou sua voz, embora estivesse tremendo. Parem com isso, alguém faça ele descer. Isso é propriedade da empresa, ele vai destruir o helicóptero. Mas ninguém se mexeu. Todos estavam transfixados pelo espetáculo no céu. Roberto executou mais uma manobra, desta vez movendo a aeronave lateralmente, deslizando pelo ar como se estivesse em trilhos invisíveis. Então, ele começou a descida. O pouso foi ainda mais impressionante que a decolagem. Roberto aproximou o helicóptero do heliporto com perfeição absoluta, ajustando a altitude centímetro por centímetro. Quando os patins tocaram o concreto, foi tão suave que mal fizeram barulho. O motor começou a desacelerar, as pás reduzindo sua velocidade gradualmente até pararem completamente. Por um momento ninguém se mexeu. O silêncio que se seguiu ao rugido do motor era quase mágico. Então, alguém começou a aplaudir. Logo, outro se juntou, depois mais um, até que todo o heliporto explodia em aplausos e gritos de comemoração. Roberto abriu a porta e desceu do helicóptero. Ele removeu o fone de ouvido, pendurou-o no lugar apropriado e fechou a porta cuidadosamente. Então, com a mesma calma de sempre, ele caminhou em direção a Patrícia. A diretora executiva estava petrificada. Seu rosto havia passado por uma gama de cores, do branco pálido ao vermelho furioso. Seus punhos estavam cerrados, as unhas cravando nas palmas das mãos. Ao redor dela, os executivos que antes riam de suas piadas agora a observavam com expressões mistas, de choque, constrangimento e algo parecido com satisfação. Satisfeita, senhora? Roberto perguntou quando parou na frente dela. Patrícia abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água.
Sua mente estava correndo, tentando encontrar uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse reverter o que acabara de acontecer. Você... como... Ela finalmente conseguiu balbuciar. Lembra da sua promessa? Roberto perguntou, sua voz ainda calma, mas agora com uma firmeza de aço. Na frente de todos os presentes, você prometeu se casar comigo se eu pilotasse aquele helicóptero. Isso foi uma brincadeira. Patrícia explodiu, finalmente encontrando sua voz. Uma piada. Você realmente achou que eu estava falando sério? É engraçado, Roberto respondeu, cruzando os braços. Quando você apostou meu emprego, não pareceu uma brincadeira. Quando me humilhou na frente da diretoria, não foi uma piada. Quando mandou mensagens para todos os departamentos para virem assistir minha humilhação, você estava rindo? A multidão estava silenciosa agora, cada palavra sendo absorvida como água no deserto. Celulares ainda gravavam, capturando cada segundo daquela reviravolta dramática. Você me enganou, Patrícia acusou, apontando um dedo trêmulo para ele. Fingiu ser um funcionário comum quando obviamente é um piloto profissional. Isso é fraude. Eu nunca fingi nada, Roberto retrucou. Você assumiu. Assim como assumiu que alguém em um macacão de manutenção não poderia ter outras habilidades, outras histórias, outras capacidades. Helena se aproximou, seu coração batendo acelerado. Ela tinha que saber. Quem é você? Ela perguntou diretamente. Seu arquivo diz que você tem autorização presidencial. Como um funcionário da manutenção tem esse tipo de acesso? Roberto a olhou por um longo momento. Helena sempre fora diferente dos outros executivos. Ele a observara defendendo funcionários quando possível, tentando suavizar os golpes mais duros de Patrícia. Ela merecia saber a verdade. Ele tirou do bolso um cartão. Não era um cartão comum de funcionário. Era preto com letras douradas. Ele o estendeu para Helena. As mãos dela tremiam enquanto pegava o cartão. Seus olhos percorreram as informações e ela sentiu suas pernas fraquejarem. Não é possível, ela sussurrou. O que é? Marcelo perguntou, tentando ver por cima do ombro dela. O que está escrito? Helena virou o cartão para que todos pudessem ver. Na frente estava escrito Roberto da Silva Oliveira, fundador e proprietário. Abaixo, em letras menores. Acionista majoritário 70%. Acesso total. O impacto da revelação foi como uma bomba explodindo. Executivos recuaram, seus rostos empalidecendo. Funcionários trocaram olhares incrédulos. Alguém deixou cair o celular. E Patrícia simplesmente congelou, todo o sangue drenando de seu rosto. Você... Ela conseguiu dizer, sua voz agora um fio. Você é... O dono da empresa, Roberto completou. O fundador que vocês achavam que estava viajando pelo mundo nos últimos 6 meses. Mas eu estava bem aqui, trabalhando, observando, aprendendo. Ele deu um passo em direção a Patrícia, que instintivamente recuou. Sabe por que voltei? Por causa dos relatórios. Relatórios de uma taxa de rotatividade de funcionários que triplicou. Denúncias de assédio moral que chegaram ao meu escritório. Histórias de pessoas, talentosas deixando a empresa, porque não aguentavam mais o ambiente tóxico. Roberto olhou ao redor, sua voz aumentando para que todos pudessem ouvir. Eu construí esta empresa há 20 anos, com a promessa de que seria um lugar onde as pessoas seriam valorizadas, onde o talento seria reconhecido, onde todos teriam dignidade. Voltei para descobrir o que havia dado errado, e encontrei. Seu olhar retornou para Patrícia. Encontrei você, e encontrei um sistema que permitiu que alguém como você transformasse meu sonho em um pesadelo para dezenas de pessoas. Patrícia tentou falar, mas nenhum som saiu. Ela olhou ao redor, procurando apoio, mas todos os olhos estavam em Roberto. Até mesmo os executivos que antes a apoiavam agora mantinham distância, como se ela tivesse alguma doença contagiosa. O vento quente da tarde paulistana soprava pelo heliporto, mas ninguém se mexia. Era como se todos estivessem sob um feitiço, incapazes de processar completamente o que acabavam de testemunhar. O funcionário da manutenção não era um funcionário qualquer. Era o dono de tudo aquilo, do prédio, da empresa,
do helicóptero que acabara de pilotar com maestria. Roberto deixou o silêncio se estender por mais alguns segundos. Ele aprendera, ao longo dos anos, que às vezes as palavras mais poderosas eram aquelas que não eram ditas. Finalmente ele se virou para Helena. Preciso que convoque uma reunião de emergência com toda a diretoria, sala de conferências principal, em 2 horas, ele disse, sua voz firme, mas não agressiva. E quero o arquivo completo de recursos humanos dos últimos 2 anos. Todas as contratações, demissões, promoções e, especialmente, todas as queixas formais. Helena assentiu rapidamente, ainda processando tudo. Sim, senhor, imediatamente. E Helena, Roberto acrescentou, fazendo-a parar. Obrigado, por tentar intervir antes. Notei. As palavras pegaram Helena de surpresa e ela sentiu os olhos arderem. Finalmente alguém havia notado. Alguém havia visto. Ela assentiu novamente e saiu apressada, já digitando furiosamente no celular. Roberto então se voltou para Patrícia, que ainda estava paralisada no mesmo lugar. A diretora executiva, que minutos atrás exalava arrogância e poder, agora parecia pequena, vulnerável. Seu corpo estava tenso, os ombros curvados para frente, como se estivesse tentando se proteger de um golpe iminente. Patrícia Mendonça, Roberto disse formalmente, você está suspensa de todas as suas funções, efetivo imediatamente. Vai aguardar em sua sala até eu chamá-la para uma conversa particular. Não deve fazer contato com nenhum funcionário, não. Deve acessar nenhum sistema da empresa. Não deve remover nenhum documento. Está claro? Você não pode fazer isso. Patrícia finalmente conseguiu falar, sua voz saindo como um guincho desesperado. Eu construí os números desta empresa. Eu aumentei os lucros em 40% nos últimos 2 anos. Você não pode simplesmente... Posso e estou fazendo, Roberto a interrompeu. E vamos conversar sobre esses seus números em breve, sobre quanto eles realmente custaram. Patrícia abriu a boca para argumentar, mas a expressão no rosto de Roberto a deteve. Não havia raiva ali, o que de alguma forma era ainda mais assustador. Havia apenas uma determinação fria e inabalável. Marcelo, Roberto chamou olhando para o diretor financeiro. Você está temporariamente encarregado das operações até eu decidir a próxima estrutura de gestão. Preciso que mantenha tudo funcionando normalmente. Marcelo engoliu seco. Sim, senhor, pode contar comigo. E todos vocês, Roberto disse, sua voz agora direcionada à multidão de funcionários que ainda observava, voltam ao trabalho. Sei que tem muitas perguntas. Terão respostas. Mas, por enquanto, preciso que confiem que estou aqui para consertar as coisas. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas os murmúrios eram incessantes. Os celulares ainda estavam erguidos, as gravações ainda rolando. Roberto sabia que, em questão de minutos, aquilo estaria em todos os grupos de WhatsApp da empresa e, provavelmente, nas redes sociais logo depois. Não havia problema. Ele estava preparado para isso. Patrícia começou a se afastar, seus saltos altos clicando no concreto de forma irregular, como se suas pernas não conseguissem decidir se deveriam correr ou andar. Roberto a observou ir, lembrando-se de todas as vezes que a vira caminhar por aqueles corredores nos últimos 6 meses. Sempre com a cabeça erguida, sempre com aquele ar de superioridade. Agora, ela parecia uma versão diminuída de si mesma. Fernando se aproximou, ainda segurando o rádio. Senhor Roberto, eu não sabia. Se soubesse quem o senhor era... Eu sei, Fernando, Roberto disse gentilmente. E foi exatamente esse o ponto. Ninguém sabia. E por isso pude ver como as coisas realmente funcionam aqui quando o dono não está olhando. Fernando assentiu, claramente ainda processando tudo. O senhor realmente foi piloto? Aquela foi uma das decolagens mais suaves que já vi. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Roberto. Pilotei helicópteros durante 15 anos. Fiz entregas para plataformas de petróleo antes de abrir esta empresa. Nunca esqueço de onde vim, Fernando. Nunca. 2 horas depois, Roberto estava na sala de conferências principal. Ele havia voltado ao apartamento que mantinha secretamente a 3 quarteirões do escritório e se trocara. Agora vestia um terno cinza escuro impecavelmente cortado,
camisa branca e uma gravata azul marinho. Os cabelos estavam penteados, o rosto bem barbeado. A transformação era completa. Helena havia trabalhado rapidamente. Toda a diretoria estava presente, incluindo os 15 executivos que testemunharam a humilhação inicial na sala de reuniões. Todos pareciam desconfortáveis, evitando olhar uns para os outros. Sobre a mesa havia pilhas de documentos impressos e um projetor ligado na parede. Roberto entrou e o silêncio foi instantâneo. Ele caminhou até a cabeceira da mesa e permaneceu de pé, suas mãos apoiadas na superfície de mogno. Boa tarde, ele começou, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Imagino que todos já saibam quem eu sou. Para aqueles que ainda têm dúvidas, sou Roberto da Silva Oliveira, fundador e acionista majoritário desta empresa, e estou extremamente decepcionado com o que encontrei aqui. Ele pressionou um botão no controle remoto e a primeira imagem apareceu na tela. Era um gráfico mostrando a taxa de rotatividade de funcionários. Nos últimos 2 anos, nossa rotatividade aumentou de 14% para 42%, Roberto explicou. Isso é 3 vezes a média do nosso setor. 3 vezes. Alguém aqui pode me explicar por que isso aconteceu? Ninguém respondeu. Marcelo limpou a garganta. Senhor Roberto, o mercado está competitivo. Outras empresas não são a razão. Roberto o interrompeu, passando para o próximo slide. Esta é 83 queixas formais de assédio moral nos últimos 18 meses. 83. E sabem quantas foram realmente investigadas? Ele deixou a pergunta pairar no ar. 7. Ele finalmente respondeu. Apenas 7. As outras foram arquivadas e ignoradas, ou os reclamantes foram sutilmente pressionados a retirar as queixas. Helena estava sentada à sua direita, seus próprios arquivos abertos. Ela havia passado as últimas 2 horas revisitando casos que sempre a incomodaram, mas que não teve poder para combater. Agora, vendo tudo exposto daquela forma, ela sentia uma mistura de validação e horror. Deixem-me contar algumas histórias, Roberto continuou, passando para o próximo slide. Apareceu a foto de uma jovem mulher sorridente. Marina Santos, analista de marketing brilhante, 26 anos. Entrou aqui cheia de energia e ideias. Depois de 8 meses sob gestão da senhora Patrícia Mendonça, desenvolveu síndrome do pânico severa. Pediu demissão e está em tratamento psiquiátrico até hoje. Ele passou para a próxima foto. Um homem de meia-idade. Carlos Henrique Pereira, gerente de projetos, 15 anos de empresa. Um dos nossos funcionários mais dedicados. Foi publicamente humilhado em uma reunião de clientes porque uma apresentação tinha um erro de digitação. Um erro. Ele teve um colapso nervoso 2 semanas depois e também pediu demissão. Roberto continuou. Foto após foto, história após história. Cada uma era um testemunho do custo humano da gestão que havia sido permitida prosperar em sua ausência. Os executivos ao redor da mesa começaram a parecer cada vez mais desconfortáveis, alguns com as cabeças baixas, outros com expressões de choque genuíno. Mas sabem o que é o pior? Roberto finalmente disse, desligando o projetor. Vocês sabiam. Todos vocês sabiam o que estava acontecendo. Alguns de vocês presenciaram e escolheram não fazer nada. Senhor Roberto, um dos diretores, Paulo Andrade, falou hesitantemente. Com todo respeito, os números da Patrícia eram inegáveis. Ela aumentou nossos lucros significativamente. Números, Roberto repetiu, sua voz fria. Vamos falar sobre números então. Ele pegou um dos relatórios da mesa. Sim, os lucros aumentaram. Mas sabem como? Cortando treinamentos, eliminando benefícios, aumentando a carga de trabalho sem aumentar o quadro de funcionários, pressionando as pessoas até o ponto de ruptura. Ele jogou o relatório sobre a mesa. Isso não é crescimento sustentável. Isso é sugar a vida das pessoas para inflar números no curto prazo. E vocês, todos vocês, permitiram porque era conveniente, porque vocês também ganhavam bônus baseados nesses números. O silêncio era pesado, sufocante. Ninguém conseguia olhar diretamente para Roberto.
Roberto deixou o silêncio se estender por quase um minuto inteiro. Ele queria que cada palavra que havia dito penetrasse profundamente. Queria que aqueles executivos, pessoas que ele próprio havia contratado ou promovido ao longo dos anos, realmente entendessem a magnitude do que havia acontecido enquanto ele estava ausente. Efetivo imediatamente, ele finalmente continuou, sua voz agora mais firme. Serão implementadas as seguintes mudanças. Primeira, uma comissão independente será formada para investigar todas as denúncias de assédio dos últimos 3 anos, não 2 anos. 3. Esta comissão terá membros externos, especialistas em recursos humanos e direito trabalhista, além de representantes eleitos pelos próprios funcionários. Helena começou a anotar freneticamente, mas Roberto ergueu a mão. Não precisa anotar, Helena. Tudo isso já está documentado e será enviado oficialmente ainda hoje. Ele voltou sua atenção para o grupo. Segunda mudança. Tolerância zero para gestores abusivos. Não importa seus números, não importa seus resultados. Se alguém usar táticas de intimidação, humilhação pública ou qualquer forma de assédio moral, será afastado imediatamente e investigado. Paulo Andrade se mexeu desconfortável na cadeira. Senhor Roberto, isso é... Bem, é admirável, mas o mercado é agressivo. Às vezes é necessário ser firme com a equipe para... Existe uma diferença enorme entre ser firme e ser abusivo, Roberto o cortou. E se você não consegue ver essa diferença, Paulo, talvez seja a hora de repensar sua posição aqui. Paulo empalideceu e não disse mais nada. Terceira mudança, Roberto continuou. Auditoria completa de todas as decisões de RH dos últimos 2 anos. Contratações, demissões, promoções, aumentos salariais. Quero verificar se houve favoritismo, discriminação ou retaliação contra quem denunciou problemas. Marcelo levantou a mão timidamente. Senhor, isso vai levar meses e vai custar... Vai custar o necessário, Roberto disse. Dinheiro se recupera. Confiança, uma vez perdida, pode nunca mais ser recuperada. O que você acha que é mais importante para o futuro desta empresa, Marcelo? A confiança, senhor, Marcelo respondeu rapidamente. Exatamente. Roberto passou para o próximo ponto. Quarta mudança. Novos canais de denúncia anônimos serão estabelecidos. Não quero que ninguém mais sinta medo de relatar um problema porque teme retaliação. As denúncias irão diretamente para a comissão independente e para mim pessoalmente. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, parando atrás de algumas cadeiras, fazendo contato visual com cada executivo. E finalmente vocês. Cada um de vocês precisa decidir, neste momento, se está comprometido com essa nova direção. Porque eu não vou aceitar meio termo. Ou vocês abraçam uma cultura de respeito, dignidade e colaboração, ou procuram emprego em outro lugar. É simples assim. Mas, senhor Roberto, uma das diretoras, Amanda Costa, falou pela primeira vez, sua voz trêmula. Nós realmente não sabíamos da extensão do problema. A Patrícia era muito boa em apresentar as coisas de uma forma que... Vocês não sabiam porque não quiseram saber. Roberto a interrompeu, mas sua voz não era agressiva. Era quase triste. Vocês viram os sinais. As pessoas pedindo demissão, os rostos cansados, o silêncio tenso nos corredores, mas era mais fácil focar nos números bonitos dos relatórios trimestrais do que investigar o que estava realmente acontecendo. Amanda baixou os olhos, lágrimas começando a se formar. O senhor tem razão, eu vi, e não fiz nada. Mas agora pode fazer algo, Roberto disse, sua voz suavizando um pouco. Todos vocês podem ser parte da solução, podem ajudar a reconstruir o que foi quebrado, mas isso vai exigir coragem, vai exigir que falem quando virem algo errado, que defendam seus colegas, que priorizem as pessoas sobre os números. Ele voltou para a cabeceira da mesa. Vou dar a todos vocês 1 semana para pensar. Se decidirem ficar, ótimo. Vamos trabalhar juntos para consertar isso. Se decidirem sair, também está bem. Não haverá retaliação. Apenas sejam honestos comigo e com vocês mesmos sobre o que querem.
Helena ergueu a mão. Senhor Roberto, e quanto a Patrícia? Vou falar com ela agora, Roberto respondeu, mas acho que todos sabemos qual será o resultado da investigação formal. Ele dispensou a reunião e todos saíram lentamente, o peso da conversa visível em seus ombros. Apenas Helena ficou. Preciso que me acompanhe, Roberto disse a ela. Quero uma testemunha para a conversa que vou ter. Eles caminharam pelos corredores até a sala de Patrícia. A diretora executiva estava sentada atrás de sua mesa imponente, mas não parecia mais a mulher poderosa de horas atrás. Seu blazer estava jogado sobre uma cadeira, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos de chorar. Quando Roberto e Helena entraram, ela se levantou rapidamente. Finalmente, ela disse, tentando recuperar alguma autoridade em sua voz. Você vai me explicar esse circo que armou? Me fazer passar vergonha na frente de todos? Eu armei? Roberto perguntou calmamente, fechando a porta atrás de si. Patrícia, você se lembra de como tudo começou? Eu estava lá para consertar um ar-condicionado. Você é quem decidiu transformar aquilo em um espetáculo. Você me enganou, ela acusou, apontando o dedo para ele. Fingiu ser um funcionário comum quando era o dono. Isso é desonesto. Eu nunca menti sobre quem eu era, Roberto respondeu, sentando-se em uma das cadeiras na frente da mesa. Você simplesmente assumiu. Assim como assumiu que alguém em um macacão não merecia respeito. Assim como assumiu que poderia humilhar pessoas sem consequências. Patrícia caiu de volta na cadeira, suas mãos tremendo. Eu fiz esta empresa crescer. Os números não mentem. Você está certa, Roberto concordou. Os números não mentem, mas eles também não contam a história toda. Ele se inclinou para a frente. Marina Santos. Você se lembra dela? Patrícia franziu a testa. Quem? Exatamente, Roberto disse suavemente. Você nem lembra. Uma jovem brilhante que você destruiu psicologicamente. Ela era apenas mais um número para você. Mais uma peça que não se encaixou no seu jogo. O mundo corporativo é duro, Patrícia disse, mas sua voz perdeu força. É preciso ser forte ou você é pisoteado? Eu aprendi isso da maneira difícil. E então decidiu pisotear os outros primeiro? Roberto perguntou. Decidiu que, já que foi difícil para você, deveria ser difícil para todos? Patrícia não respondeu. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, arruinando o que restava de sua maquiagem. Sabe o que é realmente triste? Roberto continuou. Você tem talento, tem habilidade, mas em algum lugar ao longo do caminho você confundiu força com crueldade, confundiu liderança com dominação. O que vai acontecer comigo? Patrícia finalmente perguntou, sua voz agora apenas um sussurro. A comissão independente vai investigar formalmente todas as denúncias contra você, Roberto explicou. Baseado no que já vi, acho que sabemos qual será o resultado. Você será demitida por justa causa. Patrícia fechou os olhos assentindo lentamente. Uma parte dela já esperava isso. Mas vou te dar um conselho, Roberto disse, se levantando. Use isso. Use essa experiência para aprender, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. Você é jovem ainda. Tem tempo para mudar. Como? Ela perguntou, abrindo os olhos. Como eu mudo quando isso é tudo que eu sei? Começa pedindo desculpas, Roberto respondeu. As pessoas que você machucou, não todas de uma vez, não se elas não quiserem ouvir, mas as que estiverem dispostas. E então, da próxima vez que tiver poder sobre alguém, lembre-se de como se sentiu hoje. Lembre-se de que as pessoas não são números ou peças de um jogo. São seres humanos com sonhos, medos e dignidade. Patrícia assentiu novamente, lágrimas ainda escorrendo. Sinto muito, ela sussurrou. Eu realmente sinto. Não diga para mim, Roberto disse. Diga para eles. Ele e Helena saíram da sala, deixando Patrícia sozinha com seus pensamentos e suas lágrimas. 3 semanas haviam se passado desde o dia do helicóptero, como todos na empresa agora se referiam àquele momento transformador. A manhã de segunda-feira chegava com um céu limpo sobre São Paulo, e o edifício da Mendonça em Associados parecia diferente. Não fisicamente, mas havia algo no ar,
uma leveza que não existia antes. Roberto caminhava pelos corredores, agora vestindo seus ternos habituais, mas mantendo o hábito de cumprimentar cada pessoa que cruzava seu caminho. Secretárias, analistas, pessoal da limpeza, todos recebiam o mesmo sorriso genuíno e o mesmo bom dia caloroso. A surpresa inicial havia dado lugar a uma aceitação gradual. O dono estava de volta e ele realmente se importava. No departamento de TI, Miguel trabalhava em sua mesa quando Roberto passou. Bom dia, Miguel. Como está o novo sistema de denúncias? Miguel quase caiu da cadeira, ainda não acostumado com o fato de o proprietário da empresa saber seu nome. Bom dia, Sr. Roberto. Está funcionando perfeitamente. Já recebemos 15 denúncias anônimas, todas sendo processadas pela comissão. Ótimo trabalho, Roberto disse, dando um tapinha amigável no ombro do rapaz antes de seguir. E sua mãe? Lembro que você comentou que ela estava doente na semana passada. Miguel ficou sem palavras por um momento. Ela está melhor, senhor. Obrigado por perguntar. Roberto acenou e continuou seu caminho, deixando Miguel olhando para suas costas com uma mistura de admiração e descrença. O patrão realmente lembrava das conversas, dos detalhes, das pessoas. No corredor, Roberto parou para observar um mural que havia sido instalado durante a semana anterior. Era um grande quadro de cortiça com o título Vitórias da Semana. Funcionários podiam colocar post-its celebrando pequenas conquistas pessoais ou profissionais. Havia dezenas deles. Consegui finalizar o projeto sem trabalhar até tarde. Recebi feedback positivo do meu gestor. 3 dias sem chorar no banheiro. Este último escrito anonimamente, mas que fez Roberto sorrir tristemente. Ainda havia feridas para curar, mas estavam começando. Na copa do 10º andar, um grupo de funcionários conversava animadamente. Quando Roberto entrou para pegar um café, houve um momento de silêncio, mas não era mais o silêncio tenso de antes. Era respeito misturado com curiosidade. Por favor, continuem, Roberto disse sorrindo. Não deixem que eu atrapalhe a conversa. Uma das analistas de marketing, Juliana, reuniu coragem. Senhor Roberto, é verdade que a senhora Patrícia foi afastada definitivamente? Roberto assentiu enquanto preparava seu café. É verdade. A comissão concluiu a investigação ontem. Ela foi demitida por justa causa devido ao número e gravidade das denúncias comprovadas. Houve um suspiro coletivo de alívio. Juliana continuou, hesitante. E dizem que ela pediu desculpas para algumas pessoas? Também é verdade, Roberto confirmou. Ela entrou em contato com 7 ex-funcionários e funcionários atuais para pedir desculpas pessoalmente. Nem todos aceitaram falar com ela, o que é completamente compreensível, mas alguns sim. Ele tomou um gole do café. Sabe, mudança real não acontece só removendo pessoas tóxicas. Acontece quando essas pessoas reconhecem o que fizeram e tentam ser melhores. Não sei se a Patrícia vai conseguir, mas pelo menos ela está tentando. Um dos estagiários, Lucas, que até então permanecera quieto, falou. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro, Lucas. Por que o senhor não simplesmente a demitiu no primeiro dia? Por que esperou a investigação? Roberto se apoiou no balcão pensativo. Porque devido ao processo importa. Porque mesmo que eu soubesse o que ia encontrar, outras pessoas precisavam ver, precisavam da validação de uma investigação formal. E porque, honestamente, uma pequena parte de mim queria dar a ela a chance de reconhecer o que tinha feito, de ter aquele momento de clareza. E ela teve? Perguntou Juliana. Está tendo, Roberto respondeu. É um processo. Mas sim, acho que ela finalmente está vendo o impacto real de suas ações. De volta ao 23º andar, Helena estava em sua nova sala, significativamente maior que a anterior. Como diretora de RH, ela agora tinha uma equipe expandida e recursos que nunca sonhou ter. Sua mesa estava coberta de relatórios, mas seu rosto mostrava satisfação, não estresse. Roberto bateu na porta aberta. Tem 1 minuto? Sempre, senhor Roberto, ela respondeu, indicando uma cadeira. Ele entrou e fechou a porta. Queria que você visse isso antes de apresentar para todos. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. O relatório final.
Helena abriu e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. 42 casos de assédio comprovados. Isso é mais da metade das denúncias. E cada um resultou em ação disciplinar apropriada. Roberto confirmou. 3 gerentes foram demitidos, 5 receberam suspensões e estão em período probatório com treinamento obrigatório. E implementamos novos protocolos de feedback anônimo trimestral para todos os gestores. Helena continuou lendo, virando as páginas rapidamente. A taxa de rotatividade já caiu 16%? Em apenas 3 semanas, Roberto disse, permitindo-se um pequeno sorriso. As pessoas estão voltando a acreditar que este pode ser um lugar bom para trabalhar. Temos 11 ex-funcionários que pediram para retornar e estamos avaliando cada caso individualmente. E Marina Santos? Helena perguntou. Vi que ela aceitou voltar. Sim, Roberto confirmou, seu rosto se iluminando. Conversei com ela pessoalmente na semana passada. Ela está recebendo apoio psicológico pago pela empresa. Vai trabalhar em horário reduzido até se sentir pronta. Não vou pressionar. Ela volta no ritmo dela. E Carlos Henrique? Também volta na próxima segunda, Roberto respondeu, com uma equipe nova e autonomia para gerenciar seus projetos sem microgerenciamento. Ele merece essa segunda chance. Aliás, todos merecem. Helena virou mais algumas páginas. E os números financeiros? Ela perguntou, chegando à última seção do relatório. Ah, sim. Os famosos números que justificavam tudo. Roberto se recostou na cadeira. Houve uma queda de 8% no lucro imediato. Era esperado. Estamos investindo pesadamente em treinamento, benefícios foram restaurados, contratamos 20 pessoas novas para reduzir a sobrecarga de trabalho. Helena ficou preocupada. 8% é significativo. Mas olhe aqui, Roberto apontou para um gráfico. Projeções de longo prazo mostram que, com a redução de rotatividade, aumento de produtividade devido a funcionários mais felizes e satisfeitos e melhoria na reputação da empresa, estaremos não só recuperando esses 8% em 6 meses, mas crescendo 20% acima dos números antigos em 1 ano. Crescimento sustentável, Helena murmurou, finalmente entendendo a visão completa. Exatamente, Roberto confirmou. Não números inflados artificialmente por exploração, mas crescimento real baseado em pessoas valorizadas que dão o melhor de si porque querem, não porque têm medo. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade. Sabe, Helena, quando fundei esta empresa, tinha acabado de sair de um emprego onde era tratado como descartável. Jurei para mim mesmo que se algum dia tivesse minha própria empresa seria diferente. E foi, por muito tempo. Mas eu me descuidei e quase perdi isso. Mas não perdeu, Helena disse suavemente. Voltou a tempo. Voltei, ele concordou. E não vou me descuidar novamente. Mais tarde, naquele dia, Roberto convocou uma assembleia geral. Todos os funcionários foram reunidos no auditório principal, algo que não acontecia há anos. Havia nervosismo no ar, mas também expectativa positiva. As cadeiras estavam completamente ocupadas e algumas pessoas ficaram de pé nos corredores laterais. Roberto subiu ao palco sem notas, sem PowerPoint. Apenas ele e um microfone. O auditório ficou em silêncio absoluto. Boa tarde a todos. Sei que os últimos dias foram intensos, cheios de mudanças e revelações. Quero começar com um pedido de desculpas. Um murmúrio de surpresa percorreu a audiência. Eu pedi desculpas, ele continuou, sua voz clara ecoando pelo auditório. Porque eu falhei com vocês. Construí esta empresa com valores claros. Prometi que seria um lugar onde as pessoas seriam respeitadas e valorizadas. Mas então me afastei. Confiei que a estrutura que criei se manteria sozinha. E estava errado. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Enquanto eu estava ausente, uma cultura tóxica se instalou. Pessoas que eu deveria proteger foram prejudicadas. Talentos que eu deveria nutrir foram desperdiçados. E tudo isso aconteceu sob meu nome, em minha empresa. Marina estava na plateia, uma das ex-funcionárias que haviam aceitado retornar. Lágrimas corriam por seu rosto enquanto ouvia.
Ao seu lado, sua colega segurou sua mão em apoio silencioso. Não. Posso mudar o passado, Roberto disse. Não posso desfazer a dor que foi causada, mas posso prometer que isso nunca mais vai acontecer. Não enquanto eu estiver aqui. E vou estar aqui. Não vou me afastar novamente. Ele caminhou até a beira do palco, seus olhos percorrendo a audiência. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de cada um de vocês. Preciso que vocês falem quando virem algo errado. Preciso que apoiem uns aos outros. Preciso que lembrem que lucros são importantes, sim, mas nunca ao custo da dignidade humana. Carlos Henrique também estava lá, o gerente que havia tido o colapso nervoso. Ele acenou levemente quando Roberto fez contato visual com ele, e Roberto retribuiu o aceno com um sorriso de encorajamento. Vocês todos viram o que aconteceu no heliporto, Roberto continuou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Viram uma executiva arrogante tentar me humilhar, achando que eu era apenas um funcionário da manutenção sem importância. Risos nervosos ecoaram pelo auditório. Mas sabe o que aquilo me ensinou? Me ensinou que precisamos de uma lição que eu já deveria saber. Nunca jamais subestimem alguém por sua aparência, seu cargo ou sua origem. O zelador que limpa estas salas pode ter histórias incríveis. A recepcionista pode ter talentos escondidos. O estagiário pode ter ideias que mudam tudo. Ele apontou para diferentes partes do auditório. Quantos de vocês têm diplomas pendurados na parede de casa que ninguém aqui sabe que existem? Quantos falam 3 idiomas, mas nunca foram perguntados? Quantos têm habilidades, experiências, histórias que poderiam enriquecer esta empresa se apenas fossem ouvidos? Várias mãos se ergueram timidamente. Roberto assentiu. A partir de hoje quero ouvir. Estamos criando fóruns mensais onde qualquer funcionário pode apresentar ideias diretamente para a diretoria. Não precisa passar por 5 níveis de gerência. Boa ideia, não importa de onde vem. O auditório reagiu com murmúrios de aprovação, porque respeito não é algo que você ganha por causa do seu título. É algo que toda pessoa merece simplesmente por ser humana. E nesta empresa, a partir de agora, isso não é só um discurso bonito. É política oficial. Aplausos começaram, tímidos no início, mas rapidamente crescendo em volume e intensidade. Roberto esperou que diminuíssem antes de continuar. Quero fechar com a lição que tirei de tudo isso, ele disse, sua voz agora mais suave, mas ainda clara. Aquele helicóptero lá fora, ele precisa de muitas coisas para voar. Precisa de combustível, de manutenção, de tecnologia. Mas sabe do que ele mais precisa? De respeito. Respeito pelos procedimentos, pelos limites, pelas leis da física. Se você não respeita essas coisas, ele não voa. Cai. Ele olhou ao redor do auditório, fazendo contato visual com o máximo de pessoas possível. Esta empresa é como esse helicóptero. Precisa de recursos, de estratégia, de trabalho duro. Mas, acima de tudo, precisa de respeito. Respeito entre colegas, respeito de gestores por suas equipes, respeito por cada pessoa que passa por estas portas. Porque sem isso, nós não voamos. Nós caímos. Então vou repetir o que disse para a diretoria. Respeito é o verdadeiro combustível que faz qualquer helicóptero levantar voo. E enquanto eu estiver aqui, vamos ter esse combustível em abundância. O auditório explodiu em aplausos, desta vez sem hesitação. Pessoas se levantaram, algumas chorando, outras sorrindo, todas sentindo algo que não sentiam há muito tempo. Esperança. O som era ensurdecedor, uma liberação de meses, talvez anos, de tensão acumulada. Roberto desceu do palco e, em vez de sair imediatamente, ficou. Apertou mãos, ouviu histórias, aceitou agradecimentos e também mais desculpas. Ele queria que todos soubessem que não era só discurso. Ele realmente estava ali, realmente se importava. Uma funcionária da limpeza, Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que trabalhava na empresa há 15 anos, se aproximou timidamente. Senhor Roberto. Dona Conceição, Roberto disse calorosamente, reconhecendo-a imediatamente dos seus meses disfarçado. Como está? Queria agradecer, ela disse, sua voz embargada.
Meu filho, ele tem necessidades especiais. Sempre precisei sair mais cedo às terças para levá-lo na terapia. A antiga diretoria me ameaçava de demissão toda vez. Agora a Helena disse que posso ajustar meu horário sem problema. Claro que pode, Roberto disse, tomando as mãos dela entre as suas. Família vem primeiro sempre. E se houver qualquer problema com isso, qualquer pessoa que te questione, você vem falar diretamente comigo. Dona Conceição começou a chorar e, sem aviso, abraçou Roberto. Ele a abraçou de volta, sentindo o peso de anos de estresse e medo finalmente sendo liberados daqueles ombros cansados. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando uma luz dourada sobre o edifício, Roberto estava em seu escritório olhando pela janela. Helena entrou, trazendo mais relatórios, mas também um sorriso genuíno que ele não via nela antes. Os números de satisfação dos funcionários chegaram, ela disse, colocando o papel sobre a mesa. Aumento de 53% em apenas 3 semanas. É um começo, Roberto disse, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Senhor Roberto, Helena disse hesitante, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente voltou? Quero dizer, o senhor poderia ter mandado consultores, poderia ter feito mudanças de longe. Por que se disfarçar de funcionário da manutenção? Roberto pensou por um momento, observando as luzes da cidade começando a se acender. Porque números em relatórios não contam a história verdadeira. Você pode ter todos os dados do mundo, mas eles não mostram o olhar de medo nos olhos de alguém quando seu chefe entra na sala. Não mostram as lágrimas no banheiro. Não mostram as famílias sendo afetadas pelo estresse trazido para casa. Ele se virou para encará-la. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava sentir o que meus funcionários sentiam. E sim, admito, uma parte de mim queria entender quem realmente se importava com as pessoas e quem só se importava com poder. Quem era conivente por conveniência e quem realmente não sabia da extensão do problema. E o helicóptero? Helena perguntou com um sorriso. Aquilo foi planejado? Roberto riu, uma risada genuína que iluminou seu rosto. Aquilo foi puro improviso da parte da Patrícia. Mas quando ela fez aquele desafio, eu vi a oportunidade. Vi a chance de dar a ela todas as oportunidades possíveis de se revelar, de mostrar seu verdadeiro caráter. E ela fez repetidamente. Cada vez que ela poderia ter parado, poderia ter recuado, ela dobrou a aposta. Foi escolha dela. E agora? Helena perguntou. Qual é o próximo passo? Agora, Roberto disse, voltando a olhar pela janela. Nós reconstruímos, tijolo por tijolo, pessoa por pessoa. Vai levar tempo, mas vamos criar o lugar que eu sempre quis que esta empresa fosse. Na verdade, melhor do que era antes, porque agora sabemos o que pode dar errado se não ficarmos vigilantes. Ele pegou uma foto emoldurada de sua mesa. Era dele 20 anos atrás, em frente a um pequeno escritório alugado, sorrindo com esperança nos olhos. Esse cara aqui tinha um sonho. Quase deixei que esse sonho morresse, mas não vai morrer. Não enquanto eu puder evitar. Helena sorriu. Sabe, Sr. Roberto, acho que o senhor inspirou muita gente hoje. Não só com o que disse, mas com o que fez. Mostrou que é possível ser bem-sucedido sem ser cruel. Que dá para ter lucro sem destruir pessoas. Espero que sim, Roberto respondeu. Porque é disso que o mundo precisa mais. De líderes que entendem que seu sucesso está construído sobre as costas de outras pessoas e que têm a responsabilidade de cuidar dessas pessoas. No heliporto, o helicóptero repousava silencioso sob as estrelas que começavam a aparecer no céu. Em 3 semanas, havia se tornado um símbolo, não de poder ou status, mas de coragem, dignidade e a importância de nunca subestimar ninguém. O vento noturno soprava suavemente através das pás imóveis, criando um som quase musical. As luzes do edifício brilhavam na noite paulistana, e dentro dele, centenas de pessoas trabalhavam com um propósito renovado. Nos corredores, conversas aconteciam sem medo. Nas salas de reunião, ideias eram debatidas com respeito mútuo. Na copa, risos genuínos ecoavam novamente. E em cada andar, em cada departamento,
pessoas lembravam da lição que haviam aprendido. Respeito, afinal, era o verdadeiro combustível que fazia tudo voar. Roberto ficou no escritório até tarde, não porque precisava, mas porque queria. Queria ver as pessoas saindo, dizendo boa noite umas às outras com sorrisos, sem aquela pressa desesperada de escapar de um lugar que odiavam. Queria sentir a diferença no ar, aquela energia que só existe quando pessoas se sentem valorizadas e respeitadas. Quando finalmente desligou as luzes e saiu, ele passou pelo heliporto uma última vez. Tocou a fuselagem do helicóptero com carinho, lembrando-se daquele voo que mudou tudo. Não foram as manobras ou a habilidade técnica que importaram. Foi o que aquele momento representou. A coragem de desafiar pressupostos, de defender a dignidade, de provar que todo ser humano merece respeito, independentemente de seu cargo ou aparência. Obrigado, ele sussurrou para a aeronave silenciosa, por me dar asas quando eu mais precisava. E com isso, Roberto desceu do prédio já planejando o amanhã, já pensando em como continuar essa transformação, já sonhando com o futuro onde sua empresa seria não apenas lucrativa, mas também um farol de esperança, mostrando que é possível fazer negócios com humanidade.